Olá, família Filadélfia, a todos que nos ouvem também. Domingo que o Senhor nos proporciona, primeiro domingo do mês de abril, o Senhor nos dá a graça de estudarmos mais uma vez a Sua palavra. Vamos estudar, vocês que estão nos acompanhando dominicalmente. Hoje será a 7ª lição. Falaremos sobre a graça triunfa sobre a nossa soberba. A graça triunfa sobre a nossa soberba, baseado no livro de Gálatas, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. Então, você aí na sua casa, vai já pegando a sua Bíblia e abrindo neste livro. Antes de mais nada, vamos orar ao Senhor, vamos agradecê-lo por mais esta oportunidade que Ele nos proporciona de falarmos a Sua palavra, aprendermos o que Ele quer nos ensinar e também colocar em prática, que é o mais importante. Não apenas ouvir, não apenas ler e aprender, acima de tudo colocar em prática. Vamos orar? Bendito Deus, obrigado. Obrigado por esta manhã de domingo, o dia do Senhor, o qual o Senhor nos dá a rica oportunidade de aprender mais acerca da Tua palavra e sermos edificados. Abençoa-nos, ó Deus, com a Tua graça, com o Teu Santo Espírito, nos iluminando, fazendo, ó Deus, que nós venhamos a entender a dinâmica da Tua palavra. Abençoa também todos que nos ouvem, abençoa a família Filadélfia, os irmãos que estão conectados, assistindo esse vídeo, que através deste vídeo eles abram as Escrituras e assim aprendam do Senhor. Essa oração que nós te fazemos no nome de Jesus. Amém. A graça triunfa sobre a nossa soberba. Em outras palavras, nós sabemos que a soberba é a vanglória do ser humano. O ser humano por si só já é uma espécie orgulhosa. Isso devido ao pecado. Então nós trabalharemos a respeito da graça. Sempre a graça triunfando sobre os nossos defeitos. E um dos nossos defeitos, infelizmente, é a soberba. Sabemos que é legal estar bem estruturado profissionalmente. É legal ter um bom currículo. Ninguém nega isso, não é verdade? Agora a pergunta a ser feita: o currículo profissional de uma pessoa pode torná-la soberba? O currículo profissional de uma pessoa pode torná-la soberba? Ou seja, suas qualificações profissionais. Todos vocês, acredito, já preencheram currículos. Hoje não se usa mais o currículo físico. Hoje a maioria das empresas solicitam que futuros candidatos ou candidatos a certas vagas preencham os seus currículos via sistema ou online. Então ali você vai passar as suas informações profissionais. Contudo, quando a gente fala de soberba, de orgulho, existem pessoas que confiam de forma excessiva em suas conquistas e realizações. E isso eles se apresentam com uma certa soberba. Isso que é errôneo e isso que é ruim. Porque às vezes
O orgulho faz pessoas terem uma visão distorcida da própria pessoa. Ou seja, às vezes a pessoa passa uma imagem que ela mesma, às vezes, não representa devido ao seu orgulho. E falando a respeito do currículo eclesiástico de uma pessoa. O currículo eclesiástico, ou seja, o currículo ministerial, podemos afirmar assim, pode tornar uma pessoa soberba. Ou seja, um bacharelado, um curso de professor de escola bíblica dominical, um curso mesmo que seja de pregador leigo, enfim, currículo administrativo ou currículo ministerial pode tornar um cristão soberbo, um cristão orgulhoso? Com certeza sim. Com certeza pode tornar esse cristão soberbo, orgulhoso. A soberba não se refere ou não pega a pessoa apenas no ramo profissional. Também isso se refere à condição espiritual. Muitas pessoas, no que se refere à condição espiritual, ela se torna soberba. Por isso que não é incomum encontrarmos pessoas soberbas dentro das igrejas, achando que o ativismo eclesiástico pode ser alguma coisa longe da dependência do Espírito Santo. Às vezes as pessoas se julgam tão capazes, e às vezes são mesmo, culturalmente, de forma intelectualmente. Contudo, elas se tornam soberbas porque não dependem do Espírito Santo. Se tornam orgulhosas no sentido que eu faço e se eu não fizer, está tudo perdido. Por exemplo, não é difícil encontrar pessoas dentro de denominações evangélicas que acham que suas conquistas e realizações são pré-requisitos para a salvação. Aí que o caldo entorna, na linguagem que se usa por aí. Aí que o caldo entorna. Quando pessoas dentro de igrejas, dentro de denominações, acham que os seus pré-requisitos é suficiente para proporcionar a eles a salvação, ou seja, aquela famosa ajudinha ao Senhor. Podemos afirmar que pessoas que se enquadram nesse quesito, por acharem que, por serem membros de uma igreja evangélica e serem ativas no serviço cristão, como eu disse lá atrás, é suficiente para torná-las salvas. Será que o ativismo, a obra por si, longe da dependência do Espírito, da graça de Deus, é suficiente para tornar estas pessoas salvas? Com certeza não. Por isso que o objetivo do estudo é enfatizar que Cristo sempre triunfa sobre a nossa soberba ou sobre o nosso orgulho. Cristo sempre triunfa sobre a nossa soberba.
Esse é o nosso objetivo com o estudo dessa manhã. Vamos ao texto, irmãos? Você também que nos acompanha, se tiver uma Bíblia em sua casa, abra por favor. Gálatas capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. É o texto base do nosso estudo. Gálatas capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. Eu farei a leitura. O título é Prefácio e Saudação. Diz assim esses versos: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora repare o verso 4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu lerei o versículo 4 novamente. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Quem se entregou pelos nossos pecados? Jesus Cristo, para nos desraigar deste mundo, em outras palavras, para nos livrar deste mundo mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. O que Paulo pretende, ou qual o objetivo do apóstolo Paulo ao escrever sua carta aos Gálatas? Paulo repreende em amor, é bom sempre lembrar, Paulo repreende ou exorta em amor os crentes quanto ao perigo de adicionarem qualquer ação religiosa ao sacrifício de Cristo. Paulo então repreende os Gálatas, os irmãos ali na Galácia, para que eles não acrescentassem ou adicionassem nenhuma ação religiosa ao sacrifício de Cristo. Porque o sacrifício de Cristo é suficiente. Por que Paulo escreve aos Gálatas os proibindo de adicionar qualquer coisa, mérito humano, na obra e no sacrifício de Cristo? Sabe o que estava acontecendo, queridos? Os Gálatas estavam se deixando seduzir pelo falso ensino. Vou repetir. Os irmãos ali, os crentes em Cristo Jesus, eles estavam se deixando seduzir pelo falso ensino. Por isso Paulo escreve a eles. Ou seja, eles estavam dando ouvidos a falsos ensinadores, a falsos apóstolos. Em outras palavras, eles estavam ouvindo falso ensino, ou seja, aplicando ao cristianismo métodos humanos e ritos legalistas judaicos. Aplicando ao cristianismo métodos humanos e ritos legalistas judaicos. O que seria esses ritos legalistas judaicos que os crentes
que haviam abraçado a graça ao ensino do apóstolo, contudo, estavam se deixando persuadir pelos falsos ensinos. O que eles estavam fazendo? Ou o que eles estavam retornando à velha prática? Por exemplo, alguns estavam praticando a circuncisão. Praticando a circuncisão novamente. Isso é possível encontrar em Gálatas 5, verso 7, verso 8, capítulo 6, verso 12. Eles estavam também guardando novamente os dias sagrados do judaísmo. Ou seja, todos os dias sagrados, as festas sagradas da antiga dispensação, do Antigo Testamento, eles estavam acrescentando novamente. Gálatas 4:10. E o que é pior? Eles pareciam desejar viver debaixo da lei. Gálatas 4:21. Paulo, trabalhando, diz que Cristo nos libertou da maldição da lei. Contudo, alguns estavam ensinando ou acrescentando obra humana ao sacrifício de Cristo. Não, vocês são crentes, vocês aceitaram a graça, foram alcançados pela graça presente de Deus, contudo, vocês têm que se circuncidar, isso falando aos crentes gregos, aqueles gentios que haviam sido salvos por Cristo Jesus. Vocês têm que se circuncidar, vocês têm que guardar dias sagrados e vocês também precisam obedecer à lei. Mas Paulo não, vocês foram libertos da maldição da lei porque Cristo se fez maldito por vocês. Essa é a graça. É interessante, queridos, que o apóstolo Paulo repreende aqueles irmãos. Então eu peço que você abra a sua Bíblia, espero que a sua Bíblia esteja aberta, e leia comigo Gálatas capítulo 1, versos 6, 7 e 9. Olha como Paulo repreende aqueles irmãos. Vou ler. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Repare agora o verso 9. Se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Vou repetir. Se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Em outras palavras, seja maldito. Repare a expressão, queridos, no início do verso 6. Admira-me que. Será que Paulo estava admirado mesmo com os irmãos da Galácia? Por eles estarem cedendo a falsos ensinos, acrescentando obra humana à obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo? Será que Paulo realmente estava admirado? Por certo não, queridos. Paulo usa aqui um recurso da linguagem ou o recurso da língua portuguesa da ironia, figura de linguagem. Paulo usa aqui a ironia para com aqueles irmãos. Em outras palavras, ele está falando, admira-me, ou seja, muito bonito, hein? Muito bonito. Não é assim quando a gente quer ironizar? Quando a gente sabe que alguém está fazendo algo que não nos agrada ou fez algo que não nos agradou, por exemplo, os nossos filhos, a gente surpreende algum filho fazendo algo errôneo e a gente fala, muito bonito, hein? Estou admirado com você.
É isso que Paulo está usando. Paulo está dizendo, muito bonito em crentes da Galácia, que estáis passando tão depressa, ou seja, vocês esqueceram tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Para outro evangelho. O que ele está querendo dizer? Evangelho falso, não real, daqueles que vos perturbam e estão pervertendo a cruz de Cristo ou o evangelho de Cristo. Por isso que eu estou admirado com vocês. Eu ensinei de forma correta. Nada se acrescenta à obra redentora de Cristo. E vocês agora estão sendo subjugados novamente e vocês estão cedendo a esse jugo. Por isso eu me admiro que está passando tão depressa. Se você observar o verso 6 ao verso 9, Paulo ainda trabalha a questão. Pode vir palavras até de anjos, mas se não for o verdadeiro evangelho, que seja anátema, que seja maldito. É isso que Paulo repreende aqueles irmãos. Sendo assim, meus irmãos, o que podemos aprender com o exemplo negativo dos irmãos da igreja da Galácia? Com aqueles exemplos negativos no sentido de guardar dias santos, festas judaicas, a circuncisão, a se submeterem novamente ao jugo da lei. É simples. Que não devemos confiar em nosso próprio braço e pensar que somos suficientes. O que nós podemos aprender em poucas palavras, que não devemos confiar em nosso próprio braço, era o que aqueles crentes estavam tentando fazer. É o mesmo que dizer que a obra de Cristo não era suficiente, eles deveriam acrescentar algo. Por isso, nós também não devemos confiar no nosso eu, no nosso braço, no nosso ativismo religioso. Pura e simplesmente, sem ser dependente de Cristo. Portanto, o Evangelho genuíno de Cristo é a única maneira de sermos resgatados da soberba. Quando a gente olha para a obra redentora de Cristo, quando a gente olha para a cruz de Cristo, nós somos resgatados da nossa soberba. O nosso currículo ministerial, eclesiástico, vira esterco, vira coisa banal. Porque Cristo deve ser primordial, Cristo deve ser primário na nossa vida e no nosso relacionamento com Ele e com os nossos irmãos. Diante disto, a gente pode aprender 4 verdades. Nós podemos aprender 4 verdades nesta manhã, meus irmãos. A primeira verdade é que a graça me faz ver que o Evangelho nasce exclusivamente em Cristo e não em nós. Alguém duvida disto? O favor imerecido de Deus, o presente de Deus, me faz ver que o Evangelho nasce exclusivamente em Cristo e não em nós. Isso é maravilhoso. Isso nos coloca no nosso devido lugar. É sempre Cristo, é sempre a graça. A graça nasce nele, é por meio dele, por ele são todas as coisas. Paulo pontua em Romanos.
A Ele eternamente seja glória para todos sempre. Amém. Isso que deve nos encantar. Infelizmente, meus irmãos, a concepção soteriológica ou a concepção de salvação é muitas vezes contaminada com as nossas obras. Muitas das vezes nós achamos que as nossas obras no meio evangelho é tudo, mas não é. A graça é tudo. É pela graça que somos capacitados. É pela graça que nós somos alimentados diariamente. Atribuir qualquer coisa como necessária à salvação não é verdadeiro evangelho. Efésios 2, 8, 9, Paulo já trabalha essa tese. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. A obra da salvação não é nossa. Por isso nós não devemos nos orgulhar. Nós devemos sim nos satisfazer e nos encantar, nos regozijar que a graça vem de Cristo. Esse é o primeiro ensino, que a graça me faz enxergar que a graça ou o evangelho nasce exclusivamente em Cristo e não em nós. Esse é o primeiro ensino. O segundo ensino é que a graça me faz ver que o evangelho é testificado, ou seja, o evangelho é testemunhado, o evangelho é comprovado por pessoas que a experimentam em vida, não em morte. O segundo ensino é que a graça me faz ver que o evangelho é testificado, ele é testemunhado, ele é provado por pessoas, por nós, queridos, salvos em Cristo Jesus. Os resultados do evangelho na vida humana gera. O que pode gerar? O que a graça pode me fazer enxergar? Quais os resultados? É isso que eu devo me perguntar dia após dia. Os resultados do evangelho na vida humana primeiro geram o arrependimento. Gera o arrependimento. Em segundo, o resultado do evangelho na vida humana gera o reconhecimento do pecado. Gera a certeza da suficiência do sacrifício de Cristo para a satisfação da justiça divina. Em outras palavras, nós temos a certeza que Cristo é suficiente, que Cristo se fez maldito por nós, que Cristo satisfez a justiça de Deus Pai. É na pessoa do seu Filho bendito que Deus colocou todas as mazelas dos seres humanos. Então, por que eu deveria me orgulhar, ser soberbo? Porque se não fosse Cristo, eu estaria perdido. E você que nos ouve, se você não verbalizar que Cristo é suficiente, que Cristo levou sobre ele o seu pecado, se você não acreditar na oferta da salvação, você estará perdido. E a graça também me faz ter a certeza da vida eterna.
Louvado seja o Senhor por isso. A graça me faz ter a certeza da vida eterna. Que Deus nos ajude a entender essa rica graça. O terceiro ensino do nosso estudo dessa manhã é que a graça me faz ver que o Evangelho nos traz a genuína paz. Vou repetir. A graça me faz ver que o Evangelho nos traz a genuína paz. Ah, o mundo procura paz. Não procura, irmãos? Você que nos ouve, o mundo não procura paz? É certo que procura. O mundo procura paz, procura amor, procura diversão, procura prosperidade. Contudo, o que nos interessa aqui é que o Evangelho nos traz a genuína paz. Deixa eu afirmar uma coisa. A genuína paz que o Evangelho traz não é ausência de dificuldades. Vou repetir. A genuína paz que o Evangelho traz, ou seja, que Cristo traz, não significa ausência de dificuldades. Não significa que você não irá sofrer. Não significa que a sua vida será um mar de rosas. Que você não passará por aperto financeiro. Que você não terá um membro da família acometido de doença alguma. Não é isso a paz que Cristo promete, que o Evangelho promete e que Cristo proporciona. Então, que paz é esse, pastor? Ou seja, que paz é essa, pastor, que você está falando que o Evangelho traz? É a paz da reconciliação com Deus. É a paz da reconciliação com Deus. Nós estávamos literalmente, ou éramos, inimigos da cruz de Cristo. Nós éramos inimigos de Cristo por natureza. Contudo, Cristo, Deus estava com Cristo reconciliando o mundo. Eu vou trazer uma citação de 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 19. Essa é a verdadeira paz que o Evangelho traz. Deus estava em Cristo, reconciliando ou trazendo a paz consigo o mundo, não imputando aos homens, ou seja, não colocando na conta dos homens as suas transgressões, ou seja, os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação, ou seja, nos confiou a palavra da verdade, a própria Escritura, para nós pregarmos às outras pessoas que o Evangelho traz paz, o Evangelho traz reconciliação com Deus. Essa genuína paz que nós temos, queridos, mesmo em meio às adversidades, aos problemas, nós somos felizes, porque Cristo habita através do seu Santo Espírito em nós. Que maravilha é isso! Isso deve nos encher, sim, de uma rica esperança.
A graça me faz ver que o Evangelho nos traz a genuína paz. Enfim, o quarto ensino desta manhã. A graça nos faz ver que o Evangelho nos salva dos meus pecados. Ah, Anderson, isso é notório. Isso seria até redundante falar. Não, queridos, é sempre bom lembrar que a graça nos faz ver, faz eu ver, faz você enxergar que o Evangelho nos salva dos nossos pecados. Esse é o cerne do Evangelho de Deus. Isso é o centro do Evangelho de Deus, que Deus nos salva dos nossos pecados, Ele nos santifica, ou seja, Ele nos separou para Ele e nos conduz por um caminho de boas obras. Aí sim, Ele nos separou em Cristo Jesus para Ele e também, ao mesmo tempo, nos conduz por um caminho de boas obras. Efésios 2:10. Criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Primeiro nós fomos criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Agora, gostaria de enfatizar, e quero enfatizar, as obras testificam sobre a salvação, criados para as boas obras. As obras testificam sobre a salvação. Contudo, as obras não são a causa da salvação, porque quem realizou esta grandiosa obra foi Cristo Jesus. Chegando, meus irmãos, amigos, a nossa conclusão. A aplicação. Nós poderíamos resumir nesse pequeno parágrafo que a graça de Deus sempre triunfa sobre a nossa soberba, ao nos fazer humildes diante da nossa condição espiritual de dependência completa do Senhor. A graça de Deus triunfa sobre a nossa soberba. A graça de Deus nos coloca no nosso lugar, nos faz enxergar a nossa condição espiritual de dependência completa do Senhor. Portanto, aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Vou repetir. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. 2 Coríntios 10, 17 e 18. Quer se gloriar, quer se vangloriar, se glorie no Senhor, na cruz de Cristo, porque nós não somos aprovados pelas nossas obras, mas somente aquele a quem o Senhor exalta, aquele a quem o Senhor louva. Quero encerrar desafiando
a todos nós, a mim também, a todos nós, crentes em Cristo Jesus. Se algum momento da nossa vida, da nossa caminhada cristã, estivermos sendo soberbos, peçamos graça ao Senhor, porque a graça triunfa sobre a nossa soberba. Vamos orar? Deus bendito, louvado seja o Senhor. Nós não somos nada se estivermos longe do Senhor. Obrigado porque o Senhor nos traz reconciliação. O Senhor nos traz a verdadeira paz. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer a nossa soberba quando ela quiser falar mais alto. Obrigado pelos méritos de Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, também a praticar as boas obras, que isso testificam que somos salvos em Cristo Jesus. Mas que tudo isso seja para o louvor de Deus Pai. Essa oração é que nós te fazemos como teus filhos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, assim se encerra o nosso estudo dominical, Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor nos conceda um excelente dia, pela sua graça, e que Ele nos ajude a entender a sua boa e perfeita vontade, e que Ele nos ajude a preservar a cada dia em fé. Que tenhamos um bom dia, em nome de Jesus. Oi, gente, a gente tá fazendo aqui um vídeo pra vocês, porque eu tô com muita falta de vocês hoje. Então eu quero fazer uma musiquinha. Uma sementinha plantada lá no fundo do quintal. A chuva caiu, chuá, o sol brilhou. A sementinha mexeu e acordou. Esticou os braços porque estava muito apertado. Subiu no varal e começou a cantar. Eu vou crescer, 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 crescer para Jesus. E quando eu estiver deste tamanho, sim, eu quero trabalhar pro meu Jesus sem fim. Crescer, 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 crescer para Jesus. E quando eu estiver deste tamanho, Sim! eu quero trabalhar. Joga um beijinho. Tchau. Tchau!